Você acha que esse estereótipo, assim, que a gente tinha, né, naquela época, assim, há 20 anos, e hoje, graças a Deus, as pessoas estão, enfim, evoluindo um pouquinho mais. Você acha que isso tem a ver com a síndrome de vira-lata, assim, de que as coisas do Brasil não são legais, as coisas de fora são melhores, que, né, nos foi incutida aí ao longo das décadas? Você acha que tem a ver? Sim, e a gente vê esse fenômeno acontecendo sempre, né, nas redes sociais. Tem uns comentários assim, tipo, até comentários sobre a nossa própria profissão. Ah, não vou fazer aula com um brasileiro. Gente. Eu vi um dia uma pessoa respondendo a um comentário desse tipo, que eu achei muito inteligente, que foi falando assim, se você não acredita que um brasileiro vai chegar a um nível fluente de inglês, por que você acredita que você vai chegar? Independente do professor. Boa. É. Então você não vai chegar, nem precisa começar. Se você não acredita que ele chegou, excelente argumento. Excelente argumento. Eu guardei, roubei, obrigado, pessoa. Dá os créditos. É. Não, é verdade, faz muito sentido. Eu confesso, assim, que ao longo da minha vida, quando eu era nova e tal, eu tinha, assim, esse preconceito, esse estereótipo de que, a música brasileira é isso, é aquilo. Mas, com o decorrer dos anos, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo pessoas do mundo inteiro. E a gente vai conhecendo as músicas também do mundo inteiro. Por exemplo, eu fiz até um vídeo esses dias sobre o funk, né? Ah, porque o funk é imoral, o funk é obsceno. Sim, mas você já ouviu Nicki Minaj? Você já ouviu Partition? Como é que é o nome daquela música da Beyoncé? É Partition? É Partition? Pô, Cadê minha eu não tô por dentro de Beyoncé. Gente, é Partition? Ela fez assim, ó. É Partition. Então, assim, às vezes eu chego na minha academia toca muito hip hop. Aí eu chego sem brincadeira, eu fico assim, hã? Eu vejo seus reacts. Meu Deus! Letra. Tipo, muito, músicas muito explícitas, sendo que o problema é o funk. Gente, isso tá pior que funk. Lick my... Ontem eu escutei uma vez assim. Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? E isso é normal, entre aspas. Então, assim, hoje eu já valorizo bastante a cultura brasileira. Quando tem alguns filmes, não sei se você já reparou, mas alguns filmes americanos com uma cena, assim, mais sofisticada, mais elegante, tipo Julia Roberts ensinando com alguém. Aí toca o quê? Bossa nova. Aí eu fico... Nossa, bossa nova, sabe? Sim, Porque é uma música que a gente, não eu exatamente, mas o povo brasileiro pode até não valorizar, mas eles valorizam. Sim, eu vi outro dia um vídeo dos anos 40 nos Estados Unidos, uma cantora cantando samba de uma nota só. Caraca. Pro co-host dela e nenhum era brasileiro. Mas eu vou fazer uma pergunta pra ti. Você acha conflitante um professor de inglês ser tão defensor da cultura brasileira e não ficar só falando de cultura estrangeira, cultura americana, inglesa, Zero. australiana, sul-africana? Hoje em dia, zero conflitante. Na minha época, eu fui incentivada, admoestada a falar inglês americano, a consumir a cultura americana, blá, blá. Eu cresci com isso na minha cabeça, enfim. E hoje eu vejo com outros olhos completamente. Porque eu entendo que inglês não é americano. Meu Deus, inglês não é dos Estados Unidos, gente. Inglês é do mundo. O mundo, the whole fucking world, fala inglês. Não, mas inglês fica bonitinho. Tá. Entendeu? Eu fiz lick my... Então, assim, todo mundo fala inglês. Eu tenho uma aluna minha que ela viajou agora pra Europa. Ela falou assim, teacher, mandou um áudio. Teacher, caraca, você tá certa, né? Aí eu, sobre o quê? Todo mundo fala inglês, né? Eu falei, sim. Tipo assim, pra mim isso era óbvio. Mas ela visitou vários países, acho que França, Alemanha, Holanda, todo mundo fala inglês. Ela ainda não tinha visto isso, assim, sabe? Com os próprios olhos. Então, inglês não é dos Estados Unidos, não é da Inglaterra. Inglês é do mundo, todo mundo fala inglês. Então, não tem como a gente defender uma cultura e diminuir a nossa cultura. A nossa cultura, inclusive, é riquíssima em vários aspectos. É claro que você tem todo... poder de escolha, de gosto, você pode gostar ou não. Por exemplo, você falou de pagode, eu já não curto pagode, eu prefiro o forró e prefiro a MPB. É uma questão de gosto, assim como eu não gosto, por exemplo, de Nicki Minaj, e tá tudo bem também. Mas eu sou super a favor, sim. E o inglês, ele é uma ferramenta de comunicação. Você não precisa perder a sua identidade. Você não precisa se revestir de outra personalidade, sabe? Adular coisas que não são nossas. Muito pelo contrário. Você pode fortalecer a tua própria identidade, as tuas próprias raízes,
falando inglês. Não tem nenhum conflito nisso. Essa é a minha opinião, né? Já aconteceu nas minhas redes sociais, eu tecer uma crítica a alguma atitude que eu vi vinda lá de fora, de um país de língua inglesa, e uma pessoa comentar, mas você é professor de inglês, como é que você está criticando isso? Ué, eu sou um cidadão, antes de tudo. Eu meto logo um oxi. Sou um cidadão do mundo. E principalmente se isso for direcionado aos Estados Unidos, né? Mas você é professor de inglês, como é que você está criticando os Estados Unidos? Né? Assim, eu gosto muito da coisa que vem de lá. Amo Hollywood, amo séries, gosto bastante. Minha família, né? É de lá. Mas em todo lugar tem coisas erradas. Tem coisas que a gente pode apontar e falar assim, disso eu não concordo. E o que eu sou contra é justamente diminuir as nossas coisas. Você pode continuar gostando das coisas de lá. E eu gosto bastante também, assim, das coisas de lá, das comidas de lá. Exatamente. Adoro comida, fast food, essas coisas. Adoro séries americanas, música americana, filmes também. Mas eu não vou diminuir as minhas coisas do Brasil para poder gostar das coisas de lá. Eu vou gostar das duas coisas. São duas coisas diferentes, né? Ou, enfim, associadas. Isso daí não tem nada a ver. Eu ia falar um negócio que eu até esqueci. Atualmente a gente está no período de Copa do Mundo. Aí o Brasil recentemente venceu o Japão. Aí um monte de gente na rede social. Venceu o Japão, mas e o IDH? Ih, gente, mas não é só... Copa é de futebol, não é de IDH. Meu Deus, não é Copa de IDH, meu amor. É tudo pra criticar o Brasil. Eu já ouvi, assim, pessoas falando, mas o Brasil é bom só no futebol, não sei o quê. Gente, que bom, né, que é bom no futebol. Tem que ser bom no futebol e tem que melhorar em outras coisas também, né? Assim, o que acontece eu acho, em relação a isso, que você tocou no assunto, é um assunto até bem delicado, né? Porque as pessoas têm diversas opiniões. Eu acho que nós, brasileiros, nós não precisamos aprender a falar inglês igual americano, e nem igual, enfim, britânico que seja, canadense. Mas também não significa que a gente vai falar assim, vai aprender inglês e falar de qualquer jeito, porque eu vou falar normal. A palavra em inglês, a gente vai se esforçar para falar em inglês, né? Mas você pode manter o seu sotaque. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não tem problema você falar com o seu sotaque. Mas a pronúncia da palavra, você vai tentar fazer o mais próximo possível. Também não significa que você vai falar perfeitamente. O tal do TH, né? Por exemplo. Muitos alunos brasileiros têm dificuldade em falar o thank you, com a língua entre os dentes. Tudo bem, falar thank you, eles vão entender thank you, eles vão entender thank you, né? Mas, no caso do TH, não tem tanta diferença assim. Mas existem palavras que, se você falar com a pronúncia um pouquinho diferente, você está falando uma outra palavra. E aí a comunicação não vai acontecer, a comunicação não vai fluir. Aí é que tem um problema. Então, se você fala com o seu sotaque e a comunicação flui, a pessoa entende o que você quer dizer e vice-versa, zero problema. O problema é quando a comunicação não é efetivada. Então, aí sim, você tem que se preocupar com algumas pronúncias de palavras. E sim, a gente corrige pronúncia sim. Não é pode falar de qualquer jeito, porque eu sou brasileiro, eu vou falar igual... Não, não é assim. Né? Uma coisa é a influência do seu sotaque. Outra coisa é você falar a palavra, por exemplo, com a ênfase na sílaba errada. Exatamente. Aí tem que ser corrigido. Inclusive, tem palavras em inglês que tem uma sílaba, a sílaba do meio é a mais forte, ou a primeira é mais forte, ou a última é mais forte, que muda o sentido. Um present verbo... e present. Present, present, exatamente. Né? Tem record e record. Um é verbo, outro é substantivo. Geralmente os verbos e substantivos que são escritos do mesmo jeito, eles têm a pronúncia em sílabas diferentes. Então, eu tento achar o equilíbrio, assim, sabe, nesse assunto. Tipo, eu não sou a professora que vai falar assim, fala inglês de qualquer jeito, tá tudo bem, eles que têm que entender. Não é assim também, mas também não é assim, fala inglês igual nativo. Não. Eu penso assim, você também, Álvaro? Eu penso assim também, tipo aquele clipe da Pantera Cor-de-Rosa, que ele fala assim, I want to buy a hamburger. E a professora fica assim, I want to buy a hamburger. Tipo, purismo, Sim. né?